na boca do povo. Agora com a Semana em Foco, os fatos que marcaram a semana aqui em Blumenau, com Jefferson Santos, do portal Meso Regional. Olá, Jefferson, bom dia. Bom dia, Jorge Tais, bom dia a todos aqui da Itaberá FM, bom dia aos leitores do Meso Regional, que também sintonizam na 98.7 toda sexta-feira aí para acompanhar, né? A gente tá aqui sexta sim, sexta não, mas o pessoal já vai conhecendo a Itaberá também. Com certeza, né? Esteve acompanhando o Summit Cidades, é isso? Isso, Summit Cidades em Florianópolis, evento fantástico junto com o Compol, né? Que é um congresso de comunicação política, enfim, muita coisa bacana acontecendo na capital de Santa Catarina. Aliás, é o maior evento de municípios de comunicação política do país, Jorge Tais. Muita gente do Brasil inteiro, evento lotado, todos os 3 dias, né? Muitas autoridades de Santa Catarina, de fora de Santa Catarina, prefeitos, deputados, vereadores e principalmente os seus assessores e marqueteiros políticos. Deu para pescar alguma coisa lá, não? Muita coisa Muita bacana, coisa, deu para aprender bastante. Jornalistas também, né, presentes lá, e a gente vai aprendendo, conhecendo também como que as campanhas políticas são preparadas para induzir você, eleitor, também, né? Como é que a imprensa é tratada por esses profissionais que fazem a campanha política e também as novidades e como que eles estão se preparando para disputar as eleições de 2026. Tá logo aí. Passa rápido. Quando a gente vê, já estamos nas urnas, né? Exatamente. E temos que ficar atento a tudo isso. Por aqui, onda de frio, geada na cidade, geada baixa em algumas localidades, é verdade, né? Chuva, muita chuva ontem, né? Novos deslizamentos, previsão de chuva novamente com um pouco mais de frequência para amanhã, que deixa a Defesa Civil preocupada, mas o frio doeu, hein? Entre quarta e quinta-feira. É dolorido mesmo. Agora é frio, engraçado que o frio de ontem parecia ser mais impactante do que o de quarta-feira, né? Você vê o que é a nossa região, né? A sensação, a famosa sensação térmica, né? O termômetro não está naquela temperatura que você sente. Mas a umidade do ar influencia, e o muito, vento influencia, né? Para ver como isso, a umidade influencia em 2 aspectos aqui na nossa região. Primeiro é no verão deixar o clima muito abafado e insuportável. Segundo é no inverno a gente ficar todo dolorido do frio. Isso. Eu brinco com meus amigos assim, ó, dói os mamilos, né? Não sei se mas os meus dói, de verdade, assim, né? Não é o caso que o vento bate e tu sente aquele friozão todo, é que parece que tá constantemente doendo, né? Principalmente pés e mãos. Olha, eu fiquei com uma certa inveja de quem foi no início da semana para a Serra, porque eu estive em Urubici em 2023 e eu peguei um recorde de frio lá. E agora o pessoal conseguiu menos 8,1, né, registrando essa semana. Eu peguei menos 7 lá, a sensação térmica no Morro da Cruz, lá no Morro da Pedra Furada. Menos 17. Eu estava lá, então 2 datas, essa sensação, e eu estava lá em uma dessas datas. Subindo o elevador aqui para a participação de hoje, recebi o alerta da Defesa Civil, o SMS, né, que é chuva persistente com risco de aumento para deslizamentos a partir de sábado, amanhã, aqui em Blumenau. Então fique atento às ocorrências, ligue 199 e 193. Aqui, ó, acabei de receber. Isso aí. Olha, acidente com o balão em Praia Grande, que tragédia. Gente, eu acho que a cada 10, 7 pelo menos já pensavam em andar de balão lá em Praia Grande, né? Porque isso ganhou, faz 8 anos que Praia Grande virou a capital do balonismo em Santa Catarina. E ganhou adeptos assim muito rapidamente, né? Cresceu muito, a cidade se desenvolveu turisticamente devido a essa oferta do passeio de balão. E aí vem uma tragédia como essa. Quanto mais a gente pensa, mais impactado a gente fica, né? A Polícia Civil agora ontem, inclusive, né, fez até uma simulação do acidente que tem ocorrido, está investigando, mas é uma coisa que vai marcar muito aquela cidade, né? É triste demais, Jorge Tais. Eu mesmo sempre quis
passear de balão. E aí eu tenho uma tia da minha esposa que mora aqui em Timbó, aqui pertinho da gente, que quando viu que teria aqui no Arnos Andrós, no Parque Sim, da Artex. Isso. Assim, eu quero ir, vamos passear de balão? Assim, vou, mas eu acho que não vai ser um passeio. Eu acho que é aquele que é amarrado na corda Fica e sobe fixo, e desce, né? Então eu não vou, eu quero passear de balão de verdade. Eu falei para ela, e daí a gente pode combinar aí para Praia Grande antes desse acidente. E logo depois veio aquele acidente em São Paulo, Isso. com 30 pessoas num balão, e que aquele piloto não era um piloto, na verdade, era um aventureiro, um criminoso, porque já tinha acontecido outro acidente com ele, e nem assim ele se regularizou, né? Mesmo sendo intimado e tal. E aí eu pensei, poxa, 30 pessoas no balão, o cara exagerou. E de fato, ele exagerou naquela situação. Diferente de Praia Grande, que era a limitação legal para aquele balão. Mas aí eu falei... Mas eu te confesso que eu não imaginava que ia tanta gente num balão, né? Mas com esse acidente de São Paulo, eu investiguei e de fato podem ter cestos, e acho que de até 30 pessoas, né? Daí aumenta-se o tamanho do balão também, Sim. né? E aí eu pensei assim... poxa, cabe 30, mas ou cabe 20. Será que precisa sempre ir 20? Precisa sempre ir lotado? Né? O equipamento, tudo, um carro, cabe 5 pessoas, 5 adultos, inclusive, né? Um carro convencional, carro de passeio, tem carro que cabe 8, 7 pessoas, mas você não anda sempre com a lotação máxima do veículo, porque senão o desgaste dele vai ser muito mais acelerado. E isso, né, qualquer equipamento, se você sempre usa a carga máxima, ele vai precisar mais manutenção e tudo isso. E é o caso, né? Então, assim, numa proporção muito menor, né? Mas muito menor mesmo. Mas, infelizmente, precisou acontecer uma tragédia para as autoridades, mais uma vez, ver assim, a gente precisa rever algumas coisas, a gente precisa regulamentar alguma coisa. E aí, né, é triste porque aquela cidade, aquelas empresas, aquelas pessoas, né, CPFs e CNPJs dependem do balonismo para sustento da família. E essa tragédia que não dá, a gente não pode apontar o dedo para alguém que provavelmente foi um erro humano, extintor, né? Isso tudo precisa ser investigado, não funcionou, não soube usar, enfim, mas é lamentável. E aí, assim, provavelmente vão surgir as novas legislações atreladas ao balonismo no Brasil e talvez no mundo, porque se cabe 20, talvez poderia ter ido só 18. O número de vítimas poderia ser menor. Só e temos também, que lembrar que a gente não sabe se isso mudaria alguma coisa, o volume de pessoas que morreram, porque a questão foi mais saltar do cesto, né? Porque não pode esquecer que esse cesto tem mais de 1 metro de altura. E nem todo mundo consegue cair, né? Simplesmente pular em poucos segundos que tem essa oportunidade. E é talvez fração de segundos, né? Porque isso tudo aconteceu em apenas 4 minutos. E é ar quente que se tem ali dentro, então quanto menos carga, né, mais velocidade, mais ele vai subir, enfim. Lamentável, tomara que né? surjam treinamentos para situações como essas e outras, né, para todos os pilotos. Exatamente, né? É isso que a gente torce, que se aumente a segurança. Exato. Que até então parecia ser muito seguro. E é muito seguro. E também tem uma situação, aqui no Parque Vila Germânica, Jorge Tais, se você aluga o Parque Vila Germânica, eu sei porque eu já prestei assessoria para eventos, né, ali no Parque de Divulgação, enfim. E aí, quem promove eventos, nossa, fazer evento no Parque Vila Germânica é realmente caro. Porque se você decora o Parque Vila Germânica, você é obrigado a contratar uma empresa que aplica um produto anti-incêndio nesses tecidos, nessa decoração. O que se você usar lona, enfim, você vai ter que aplicar um produto anti-chama. Eu não sei o nome técnico disso, e que nas lonas do balão, que na verdade lá são chamados, no balão é chamado outro nome que eu também esqueci, mas no tecido do balão lá, né, esse produto também é aplicado. Mas eu não sei se no cesto, e também se no cesto seria viável aplicar. Né? Mas com certeza após uma tragédia lamentável como essa, deve-se avançar muito nesse quesito, nesse sentido.
Vamos falar um pouco sobre política. O prefeito Egídio Ferrari retornou de uma viagem à Ásia, né? Foi lá numa comitiva do governo do estado, ele, o prefeito de Joinville também. Lá na viagem à Ásia, o prefeito Egídio apresentou a cidade de Blumenau para a China, o Japão, então todas as características da nossa economia para investidores. E lá ele captou um evento, que é o Festival de Lanternas, um evento milenar lá na China, realizado em vários pontos do mundo, que tem muitos atrativos, porque traz junto a cultura não só da Ásia, mas chinesa também. Isso. Então nós vamos ter um Natal com um evento de uma cultura diferenciada, que a gente não conhece. Que a gente não conhece. Quem conhece, não conhece profundamente. E que é muito bonita, né? Aliás, os asiáticos, eles são muito organizados quando eles promovem eventos. E aí eu estava pensando aqui, Jorge, enquanto você também falava, que a comunidade chinesa também é muito forte no Brasil, sobretudo em São Paulo, né? Que tem um bairro praticamente só de chineses. E certamente esse público também vai ser atraído para visitar Blumenau, para ver um espetáculo como esse, né? Esse evento já nasce como o maior da América Latina, então só para a gente ter uma ideia, né, de quanto vai ganhar a programação do Natal aqui em Blumenau, decorando um pavilhão, né, para esse evento, que vai ser o pavilhão 1 do Parque Vila Germânica, segundo divulgou a Prefeitura de Blumenau, durante a programação do Natal em Blumenau. Então, um atrativo a mais. E aí foge do nosso tradicional, do nosso clichê, né? Que é a cultura germânica, e que eu sou muito favorável a isso. Principalmente para nós que estamos aqui. Mas bem semelhante no clima do Natal, né? Porque essas lanternas chinesas, né? Que são aquelas com papel, que sobem e tal. Que a gente vê muito em filmes. Isso. Que era uma tradição muito antigamente, né? Então é muito legal, muito bacana. E um conhecimento novo para nós nesse momento. E eu acho que é pelo menos para 2025, né? Daí, claro, dá certo, pode ser realizado novamente. Se não der certo, outra ideia pode surgir aí para os outros anos, né? Mas eu acho que vai dar certo. Exato. Deve chegar à Câmara de Vereadores, se não... Bom, a semana já está fechando, mas na próxima semana, projeto que regulamenta o uso de veículos autopropelidos aqui em Blumenau. Vamos lá. O que são isso? Scooter até 1000 watts, né, que não entra daí no Código Brasileiro de Trânsito, patinetes, bicicleta elétrica e todos esses equipamentos que vêm aí nesse novo modal que se tem de transporte individual, que utilizam calçadas, calçadas no caso tem que ser compartilhadas, né, para essa utilização, ciclovias, ciclofaixas, tal. Então, o que deve ter nessa regulamentação? Equipamentos obrigatórios de segurança, né? Que você, para utilizar, você vai ter obrigatoriamente que usar esses equipamentos. O secretário de Trânsito e Transporte já informou que vai ser proibido fone de ouvido, porque tira a atenção de quem está... até para pedestres. Motoristas e motociclistas é proibido. E é verdade, né? O pedestre também se distrai, né? No silêncio ali, né? Com esse negócio. Celular, então, nem se fala, né? Por aí afora, há a intenção de se colocar no CPF da pessoa que não estiver regular algum tipo de penalidade também nesse sentido, né? Nesse projeto que deve chegar aí à Câmara de Vereadores. Lembrando sempre que Brusque, né, já avançou nesse sentido e Blumenau está tentando se adequar agora. Isso, o Balneário Camboriú já tem uma ampla discussão também e foi um dos assuntos abordados no Summit de Cidades. Porque eu acho que é uma das preocupações que vem ganhando os municípios de um modo geral, né? Por mais que o município seja pequeno, a gente já começa a ver esse tipo de modal de transporte individual sendo utilizado. Eu fui com a CDR em uma empresa, no Gale Chocolates, em Pomerode,
enquanto a gente foi de ônibus, se reunimos aqui no centro, enquanto a gente esperava o ônibus aqui pertinho, numa transversal da Kurt-Ehring, passaram 2 adolescentes. E aí quando a gente fala scooter, parece aquelas motinhas pequenininhas, não. Verdadeiramente uma algumas motoneta acima elétrica. de 1.000 watts, né? Exatamente. Que quase são uma moto normal, né? Os dois sem capacetes em plena, olha, arrisco a dizer 40 a 50 km por hora, pelo menos, no meio da rua. E aí eu pensei, se eles atropelarem, se eles colidirem, se eles caírem, de que forma eles vão estar protegidos e de que forma quem eles afetarem estará protegido? Porque se alguma coisa grave acontecer, esses veículos não têm DPVAT, né, que auxilia na compra de remédio, tratamento para quem eventualmente precisar. Se eles colidirem num veículo ou num imóvel, não tem seguro, dano, né? Não tem seguro, não tem dano. O proprietário vai cobrar de quem caso eles sejam culpados? E por aí vai. Então, assim, tem um monte de dúvidas. E detalhe, tá? Tem muita gente que se esquece, não se toca disso, mas em Blumenau já teve óbito causado por uma bicicleta improvisada. Exatamente, no bairro Fortaleza Alta, e sobre a calçada, uma pessoa faleceu, algumas pessoas perderam a mãe, né? E aí isso não precisa acontecer mais tragédia. A própria prefeita, na véspera da posse, prefeita de Balneário Camboriú, foi atropelada sobre a calçada. Exato. Né? Então, esse projeto deve chegar para regulamentar o uso desse tipo de equipamentos, lembrando sempre que scooter acima de 1.000 watts não pode ser conduzida por menores, mas não é isso que a gente vê, né? Ainda há muitos menores conduzindo esse tipo de equipamento que não pode ser conduzido na calçada, não pode ser conduzido em ciclovias, ciclofaixas, mas que são frequentes essas ações. O Ministério Público já cobrou da Secretaria de Trânsito e Transportes uma efetiva fiscalização nesse sentido, inclusive emplacamento, né, que vale nacionalmente a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Isso. Mas já se pede que se encaminhe esse sentido, né? Ou seja, tu tem que estar habilitado e com a sua moto emplacada. Aliás, eu já vi uma emplacada, cidadão andando corretamente no local tal, tratou aquilo como realmente um veículo como deve ser. Emplacada e sem placa também, e com equipamento adequado. E eu vi outra coisa que me remeteu ao passado. Na calçada aqui na rua 7 de setembro, um casal e uma criança numa scooter dessa, o que também é proibido, gente. Olha a responsabilidade, são 3 num equipamento para 2. E eu lembrei da minha deveria infância. Ser só para um, inclusive. Sabe em quantos a gente ia numa lambreta? 5. Caramba. Cara. Minhas 2 irmãs, meu pai, a minha mãe com meu irmãozinho no colo e eu lá atrás no pneu. Em 5. Aí tu começa a se remeter ao passado, né? E ver o que a gente... O perigo, né? Passou. E as nós pessoas já viajavam no porta-mala dos carros, principalmente das peruas. Botava as crianças atrás para a polícia não ver que tinha excesso de gente dentro dos carros. Mas só para ver, né? E não dá mais, gente. Não dá mais. As ruas estão infestadas de veículos de todos os tamanhos, todos os portes, e de muitas pessoas que não respeitam regras de trânsito. Né? Exato, e infelizmente tal. E aí, quando o Ministério Público pede fiscalização, a gente passava antes pelo centro, tempos mais antigos, tinha aquele senhor que recebeu até matéria, foi capa de jornal, o guarda de trânsito, que a gente não vê mais, né? Guarda de trânsito, e quando vê, às vezes é fazendo sacanagem com o trabalhador também, né? Eu já falei para o secretário municipal de Trânsito e Transporte, para a própria gestão municipal, a guarda de trânsito precisa receber mais atenção. Treinamentos de jurídico, né? Treinamentos, atualização, como atender o público. Esses caras estão largados. Quando de fato aplicar uma multa, quando de fato orientar
saber conversar com o cidadão, saber identificar quando o cidadão está mal intencionado, quando não, realmente ele cometeu um vacilo, mas esse vacilo não pode virar uma punição exagerada, né? A própria polícia recebe reciclagem nesse sentido e a gente nunca, eu pelo menos em 10 anos de profissão, Jorge Tais, eu nunca noticiei, a guarda de trânsito recebeu um treinamento, veio um palestrante, veio um especialista. Então isso precisa. Vão vir novas regras. Quem vai explicar para essa turma quais são essas regras? Como que eles vão poder orientar nos primeiros momentos de abordagem? Então, a prefeitura precisa pensar nisso. Está fazendo mudanças, já estão descontentes, inclusive mudança na escala, que vai dar muito o que falar. Eles já estão descontentes. Eles precisam de dialogar, eles precisam de atenção no sentido de orientação. A verdade é que é uma promessa de campanha do prefeito Egídio Ferrari de instalar a Guarda Municipal Armada, né? Agora já se evoluiu nesse sentido no Brasil também. Os governos municipais já ganharam mais estabilidade jurídica para fazer isso, né? Eu acredito que na próxima reforma administrativa, a gente teve uma agora, mas mais interna do que propriamente dito uma mão do prefeito no que ele entende, né, de ser viável nesse momento, mas vem uma nova aí pela frente, talvez já com a intenção de incluir aí essa guarda municipal. Talvez se crie uma Secretaria de Segurança Pública, porque não? Inclui-se ali o trânsito, né? Troque Secretaria de Trânsito por Segurança Pública e aí já viabilize toda essa estrutura, entendeu? Isso. Porque não só os guardas precisam receber essas orientações, mas se tiver guarda municipal também, a cada momento tem que ter uma reciclagem, tudo isso. Então já pode ser um pacote só, né? Pode ser um pacote só, com já certeza. Pode ser um pacote só. Jefferson Santos, Portal Meso Regional, obrigado mais uma vez pela tua participação. Sou eu quem agradece, Jorge Tais, os ouvintes da Itaberá FM, né? Lembrando, sigam sempre o Meso Regional, a gente tem muita novidade para trazer aí para vocês, acompanhando as notícias para e passo. Agradeço o espaço, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Jefferson Santos com a notícia em foco, os fatos que destacaram esta semana através do Portal Meso Regional.